Alleluia, alleluia, alleluia. Começa agora pela Maria Rádio, o programa da Confraria Dom Vital. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na Maria Rádio. Está começando agora esse programa super especial com a Confraria Dom Vital. E hoje eu conto com a presença do Ranieri. Ranieri, boa noite, tudo bem? Salve Maria, boa noite, Amanda. Que bom estar Salve, aqui. Maria. Eu que fico muito feliz por você ter vindo aqui hoje na nossa web casa e conversar com a gente um assunto muito importante, né? Mas antes da gente entrar na nossa pauta do dia aí, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, que eu acho que tem muita gente que nos ouve que vai se identificar. Claro. Assim, Amanda, não dá, assim, eu vou tentar só me apresentar, né? Assim, eu sou Ranieri, um indivíduo, já, pai de 6 filhos. Na verdade, eu digo que eu sou pai de 6 porque tenho uma no céu, tenho 3 filhos homens, né? Criei 3 filhos homens e Deus me deu agora, nos últimos 5 anos, a graça de ter 2 menininhas. Então, quando eu e minha esposa nos conhecemos, ela tinha 2 meninas, e então, assim, tem uma no céu, eu tenho 3 com 2, então, 2 menininhas, 3 garotos e uma no céu, 6, né? E ainda tem um sobrinho que eu posso também colocar ainda como filho, não é? Então, já aos 53 anos de idade, e nos últimos 4 anos, eu me converti à igreja católica. Eu fui pastor protestante, né? Toda a minha vida foi dentro da igreja protestante. E aí, quando eu saí, eu pedi um tempo de sabático, né? Da igreja anglicana, e para refletir melhor sobre o ministério. Eu passei um tempo, alguns anos, na igreja ortodoxa. E depois conheci minha esposa, e ela tem me apresentado especialmente a missa de São Pio V, né? A missa belíssima. Eu me encantei muito, e ali eu pude conhecer pessoas, né? São jovens, né? São pessoas maravilhosas, graças a Deus que a gente, apesar de tudo, a gente vê um grande número de jovens presentes. Hoje, na nossa igreja, no oratório, eu creio que nós devemos ter de 200 a 300 pessoas. Eu posso dizer pelo menos 90% são jovens. Então, é muito, assim, ainda estou caminhando dentro da fé católica, aprendendo com vocês, né, que vocês têm ensinado muito, e eu tenho procurado aprender. E hoje, graças a Deus, por bondade, né, de Deus, generosidade do Jefferson Andrade, que é o presidente da Confraria Dom Vital, ele me convidou, né, para integrar o grupo da Confraria aqui em Recife. E eu me sinto hoje muito honrado e desafiado por Deus, né, e pelo Jefferson, sob também a orientação espiritual do nosso padre, o padre Jurandir, a poder servir na confraria, consequentemente, ao que ela se propõe, né? Servir a igreja, servir os irmãos, Amanda. Que aí, né? Eu acho que esse entra no nosso segundo mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E, sem dúvida alguma, a gente participar dessas iniciativas e poder ajudar o próximo
sem dúvida nenhuma, ajuda muito mais a gente, né, Ranieri? Sim, é o servir, né? É algo que está no cerne. Jesus nos chama a sermos servos, né? Ele não nos chama para sermos senhores, mas sim servos. Então está dentro da nossa própria condição, né? É de filhos de Deus, né? Discípulos de Cristo, de poder servir ao outro. Exatamente. Ranieri, Oi. você veio aqui hoje, o senhor veio aqui hoje para a gente conversar justamente sobre os jovens, né? E Ah, toda essa situação que a gente vê acontecendo, muitos jovens sofrendo mentalmente, né? Muitas vezes acho que tudo começa por sofrerem espiritualmente, né? sim, sem dúvida. Veja, Amanda, eu desculpe se algumas vezes eu não me dirijo a você como Amanda, mas como filha, porque você é muito jovem, e eu tenho muito isso. Eu lembro, inclusive, já iniciando essa nossa reflexão, tem um garoto que ia muito à minha casa, que era colega, né, colégio, de um dos meus filhos, e eu chamava ele muito de filho, né, filho, filho, filho. E uma vez ele me disse, né, ele disse, tio, o senhor sabia que o único lugar que eu sou chamado de filho é aqui? Ele disse, por quê? Ele disse, rapaz, nem em casa eu sou chamado de filho. Enfim, a forma que o pai o tratava e a mãe não eram muito assim, algo muito adequado à forma. Mas, enfim. Então, veja, é um jovem que vai crescer, um garoto que ia crescer dentro de um ambiente que vai ter um reflexo lá na frente. Não é? Então, assim, eu me dirijo muito aos jovens, com filhos, né? Filhos. E eu tenho muito esse jeito paternal. E pensando, Amanda, a partir de situações reais e refletindo acerca de algumas leituras que eu fiz essa semana, eu resolvi comentar hoje acerca dos desafios, das dificuldades, dessa confusão mental que nós temos hoje no meio da nossa juventude, especialmente da juventude ocidental. É uma rebeldia, uma revolução muito grande que nós vemos. Não é nem contra aquilo que antigamente se chamava de sistema, mas é uma rebelião realmente contra Deus. Né? Ninguém esconde isso. E aí, uma amiga nossa, infelizmente, a filha adolescente cometeu suicídio. Um outro jovem, também próximo, né, do nosso círculo de amizades, ele, bem sucedido, né, na sua profissão, economicamente uma pessoa assim também muito equilibrada, mas ele atentou contra a sua vida. Graças a Deus, houve tempo de socorrê-lo e não sabemos ainda quais serão as sequelas, mas foi bastante grave. Quer dizer, e isso assusta. Veja, isso é o que a gente sabe assim, próximo de nós, mas só que isso é algo recorrente. Cada vez mais a gente toma conhecimento acerca de jovens que tiram sua própria vida. Mas isso tem uma causa. Né? E a gente vê isso crescendo cada vez mais. Tá certo, Amanda? E eu me recordo que quando eu era ainda garoto, uma missionária, ela me deu uma Bíblia, e na Bíblia, a dedicatória que ela me fez, citava o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo 1, que eu vou começar fazendo a leitura desse versículo para a gente poder refletir. Eclesiastes 2, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude,
antes que venham os maus dias e que apareçam os anos, dos quais dirás, não sinto prazer neles. Terrível, não é? Você chegar num dado momento da sua vida em que você não vai ter prazer, não vai ter contentamento, não vai ter alegria, não vai ter orgulho. Né? Por quê? Porque você não lembrou. E essa lembrança aqui não é algo meramente mental, mas é você ordenar a sua vida ao Criador. E aí, Amanda, obviamente nunca teve, se você for ler a história humana, nunca houve um momento de perfeição até aquele momento em que o homem caiu no jardim. Ali era tudo muito perfeito, mas de lá para cá, depois da queda, nada foi como antes, né? É claro que eu não vou ter aqui a loucura de achar que a gente pode voltar a uma época neste mundo em que era tudo muito diferente e perfeito. Não, não era tudo muito assim perfeito, tá certo? Mas havia muita diferença mesmo. A minha juventude, né, as pessoas da minha idade, têm realmente uma grande diferença para quando a gente analisa a nossa juventude com a juventude atual, a gente vê uma grande diferença. Não é? E veja, Amanda, talvez nos últimos 20 anos, 25 anos, eu vi realmente uma decadência muito grande. E aqui eu não estou tratando de questão moral, não é? Que isso pode ou que isso não pode, não estou tratando disso. Eu estou tratando de algo que a gente vê realmente como uma rebelião contra Deus. Eu me recordo de um episódio, Amanda, que eu vou mencioná-lo e você e os nossos ouvintes irão lembrar disso. Mas antes eu queria fazer uma citação aqui, se você me permitir, de um escritor que eu gosto muito, o Theodore Dalrymple, né? Tem vários livros, né? Tem um livro dele que eu sempre incentivo, principalmente os jovens, a lerem, que é chamado Podres e Mimados. Né? Então, mas ele tem outros livros lá, O que houve com a nossa cultura, O que restou dela, enfim. E ele tem uma frase, tem pelo menos algumas coisas que eu anoto, né? Eu gosto muito de anotar frases assim, para que quando eu possa estar refletindo sobre algo, isso foi mencionado por alguém, aí eu vou lá no caderno. E esses dias eu encontrei algumas frases do Theodore Dalrymple, que eu anotei, que ele diz assim, ó, ninguém percebeu que a perda do sentido da vergonha significa a perda da privacidade. E a perda da privacidade significa a perda da intimidade. E que a perda desta última significa a morte da profundidade. Fantástico. Parece um resumo do que nós estamos vendo, né? É uma geração que ela perdeu completamente a noção, o bom senso, né? O sentido da vergonha. E, consequentemente, a perda da privacidade. Basta você olhar as redes sociais como estão aí. Não é? Quer dizer, as pessoas se expondo, né, cada vez mais. E assim, e não é uma exposição meramente de uma atividade diária sua, mas é uma exposição, muitas vezes, até de corpos. Não é? Parece que há uma cultura, né, uma necessidade de se autoafirmar, se sensualizando através de fotos postadas, seja em Instagram, seja em Facebook, enfim, né, nas redes sociais. E Theodore Dalrymple, ele parece que retrata muito bem isso. Não é? Outra frase dele também, que quero remeter a um fato que ocorreu recentemente, ele diz: a ideia de que a liberdade é mera habilidade de um sujeito em fazer valer os seus caprichos é um tanto quanto rasa e mal consegue capturar as complexidades da existência humana. Um homem cujos apetites são sua lei nos chama a atenção não como alguém liberto, porém escravizado.
Fantástico. É isso mesmo. Não é? Eu quero ser livre, eu quero ser dono do meu próprio caminho, eu quero poder extravasar as minhas paixões, eu quero viver, não é? Quando, na verdade, toda essa liberdade, todo esse discurso, na verdade, ele faz valer os seus caprichos. E o que Teodoro diz aqui, né, é algo, assim, completamente raso. Na verdade, essa situação onde você aflora e você dá vazão aos seus apetites, às suas baixas paixões, na verdade, não mostra que você é alguém livre. Na verdade, você é um escravo, tá certo? E aí você me pergunta, tá, Ranieri, mas onde é que você quer chegar? É exatamente num ponto, Amanda, de uma palavra que eu falei agora há pouco, rebelião. Nós temos notícia da primeira rebelião, foi de Lúcifer contra Deus, não é isso? Então, toda rebelião, toda revolução, ela sempre traz a desordem. Jesus, ele já nos advertia, no Evangelho de João, que o diabo, ele vem para matar, para roubar e para destruir. E ele tem feito isso, ele tem ceifado uma juventude mergulhada nesses prazeres baixos, nas drogas, na imoralidade, no culto ao bizarro, ao feio, ao horrendo, não é? E é interessante que também isso me chama muita atenção, né, quando estou tratando dessa questão da rebelião. São dois autores, um santo católico, São João Bosco, escreveu uma carta maravilhosa aos jovens, quando ele diz: o demônio tem normalmente duas artimanhas principais para afastar da virtude os jovens. A primeira consiste em persuadi-los de que no serviço de Deus existe uma vida triste, sem nenhum divertimento nem prazer. Mas isto não é verdade, meus caros jovens. Eu vou lhes indicar um plano de vida cristã que poderá mantê-los alegres e contentes, fazendo-os conhecer ao mesmo tempo quais são os verdadeiros divertimentos e os verdadeiros prazeres. Para que vocês possam exclamar com o santo profeta Davi: se vamos ao Senhor, né, com alegria. Segundo São João Bosco, ele diz que a segunda artimanha do demônio consiste em fazê-lo nos trazer uma falsa esperança de uma longa vida que possa, depois de dados aos prazeres, né? E eu posso imaginar que eu vou chegar na velhice e ali na hora da morte eu possa vir me arrepender de alguma coisa. E aí, já que eu curti mais a vida, já estou velho, então agora está na hora de eu me voltar para Deus, né? E ele diz que a vida e a morte estão entre as mãos de Deus e dispõe de tudo a seu bel prazer. Ou seja, existe um conto de Machado de Assis chamado, acho que é o Enfermeiro, em que a pessoa que está lá, o doente, ele diz para o enfermeiro: estou aqui, estou na cova. Eu acho maravilhosa essa frase. É um fato, né? Recentemente, um casal jovem aqui já tinha distribuído, inclusive, os seus convites para o casamento. E ao sentar na sala da casa de um deles, e aí disse: vamos assistir aqui um programa TV, vamos aí. O rapaz se levantou, ligou a TV, quando voltou, teve um mal súbito e morreu. Isso faz sentido com o que disse Machado de Assis: estou aqui, estou na cova. Né? Quer dizer, a gente está aqui, pode não estar mais amanhã. Né? A vida é muito passageira. Aí você diz: Ranieri, tudo bem, então você tratou de rebelião, você tratou acerca do demônio, né, as artimanhas, segundo São João Bosco.
E veja o que disse C.S. Lewis naquele livro dele, não sei se você conhece, chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E aí, com relação ao diabo, né, ele diz que há dois erros semelhantes entre, né, nas pessoas, mais opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. E o outro é acreditar que existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Uma coisa é essa ideia, ele não existe. Então podemos brincar, podemos até falar, podemos até assim nos vestir, nos fantasiar, né? Mas eu não creio. E há aqueles, como a gente vê até em seitas protestantes aí, para tirar do homem a sua responsabilidade, que ele é responsável, as consequências em sua vida são resultado das suas decisões, muitas vezes não tão felizes, né? Péssimas decisões, e aí que afetam toda a sua vida, mas aí o homem não pode ser mais culpado, né? Porque ele agora é o próprio Deus dele mesmo. Então até as seitas aí protestantes invertem e coloca a culpa sobre o diabo. Não é mais sobre o homem, é sobre o diabo. Então tem que expulsar o demônio, tem que fazer rituais para expulsar o demônio, e aquelas loucuras tudo que nós já... Tá certo? E aí... Quer falar, Amanda? Não, pode continuar. E aí, isso me fez refletir uma notícia, não sei se você se recorda, quando terroristas, numa boate, numa casa de show, chamada Bataclan, lá em Paris, alguns terroristas, né, entraram ali na boate e dizimaram praticamente quase 200 jovens, acho que em torno de 130 jovens, né, novembro de 2015. O que me chama a atenção, na verdade, é que aqueles jovens, naquele exato momento, se você for ver as fotos, você vai ver que grande parte deles, e aqui eu não estou simplificando, sendo simplista, nem querem também achar que você faz aquele gesto dos chifres, né, na sua mão, você sabe como é, né? Sim, O dedo sim. mindinho, né? E o dedo indicador, né, levantados e os demais abaixados, né? Como você tivesse. Principalmente você vê isso naqueles ambientes de shows de rock. Naquela noite, naquele exato momento, estava se apresentando uma banda ali, Amanda. Não sei se você tem conhecimento, mas essa banda é um grupo chamado Eagles of Death Metal. A banda metaleira Águias da Morte. Estava se apresentando exatamente naquela noite. E os jovens, né, né, nessa confusão, como a gente acabou de ver, tanto em São João Bosco como nesse escrito aqui, né, do C.S. Lewis, né, que ele escreveu sobre os erros, né, ou você dá uma atenção excessiva a ele, ou muitas vezes você não crê na sua existência. E ali, naquele momento, os jovens estavam numa euforia cantando uma das músicas de sucesso daquela banda. E com isso eu não estou menosprezando, eu estou apenas dando um exemplo de uma situação. É uma situação micro, mas que a gente vê no macro, tá certo? Naquele exato momento, aquele jovem, veja, quando eu era garoto, eu tinha hora para chegar em casa. Meus pais tinham que saber o que eu estava fazendo, com quem eu estava, tá certo? E tudo tinha que ser muito bem atendido, porque senão você ficava, na minha época, chamada de castigo, né? Então, já que você era para estar em casa 10 horas, você chegou de 10h30, a próxima vez você não sai com seus amigos. Está um mês aqui sem poder sair, tá certo? E dependendo do local, era permitido ou não. E você tem que se submeter. Né? Mas veja como as coisas foram se corrompendo. Então, esses jovens estavam ali, eufóricos, deixaram suas casas. Eu fico imaginando quantos pais, talvez ali mães, não estavam rezando, pedindo a Deus pela proteção dos seus filhos. Quantas mães não tiveram, né? Muitas vezes aquela sensação que pesa em suas almas, quando o filho sai, meu filho não vai, né? E infelizmente acontece
algo grave com ele. Ou outros pais que estavam nem aí. O pai não estava nem se preocupando, não, tudo isso é tolice, faz parte dessa geração, deixemos assim. E aqueles jovens, na verdade, para mim, eles não estavam se divertindo, para mim, eles estavam prestando um culto ao demônio. Veja a música impiedosa que eles estavam cantando. Kiss the Devil, Beije o Diabo. Era uma das canções que estavam ali em verdadeiro êxtase, né? Pulando, gritando. E se você traduzir, se você pegar essa música, Amanda, e alguns nossos ouvintes tiverem a curiosidade de traduzir, né, pegar a letra em inglês, hoje é tudo muito fácil, né? Para você traduzir, você vai no Google Tradutor, coloca lá. E eu vou citar apenas algumas frases dessa música. Diz assim: quem vai amar o diabo? Quem vai cantar sua música? Quem vai amar o diabo e sua música? Aí é uma resposta: eu vou amar o diabo. Eu vou cantar sua música. Eu vou amar o diabo e cantar sua música. Quem vai amar o diabo? Quem vai beijar sua língua? Quem vai beijar o diabo em sua língua? Eu vou amar o diabo, eu vou beijar sua língua, eu vou beijar o diabo em sua língua. O resultado foi aquela tragédia. Não é? Exato. Sim. Quer falar, Amanda? Ô, Ranier, a gente comenta muito, assim, hoje sobre os jovens, sobre o quão perturbado mentalmente, espiritualmente eles são. Mas acho que a gente, às vezes, até acaba esquecendo, né? Você citou até essa questão dos pais, né? Que fala, mas é coisa dessa geração. Eu acho que muitos dos jovens, todos os jovens, no caso, tudo isso que acontece com eles é fruto de uma engenharia social, né, tremenda. Você vê isso muito assim, por exemplo, a mídia, né? A indústria do entretenimento, que, a meu ver, aí é a principal ferramenta para controlar a população ali, para falar o que ela tem que comer, o que ela tem que vestir, como ela tem que se comportar, como ela tem que falar, qual que é a nova sigla, né, homossexual, e cada vez mais, agora não tem todas as letras do alfabeto aí, qual que é a nova moda, né, de tudo, né, ou você não será aceito. E aí muitos jovens que são imaturos, que eles vêm muitas vezes de um lar que é desestruturado, principalmente espiritualmente, até mesmo quem tem ali seu pai, a sua mãe, mas são pessoas que nunca exerceram sua autoridade, ou muitas vezes nunca levou os filhos de fato à igreja, sempre colocou aquilo ali como uma obrigação, sabe? Não, domingo, vá lá na missa de manhã e depois você volta a fazer o que você quiser, né? E realmente não passa a fé para o filho, né? Pois é. Passa a tradição, e esses meninos acabam crescendo ali sem identidade. Eu acho que a questão maior dos jovens hoje é isso: crescerem sem identidade e se tornarem aquilo que né, quem quer corromper eles, eles se tornam o que eles querem e viram bonequinhos, né? Pois é. Veja, a gente... Você vê hoje na internet, você citou a internet, você vê hoje fotos e fotos, uma igual a outra, todo mundo fazendo o mesmo vídeo, a mesma dancinha com música horrorosa, né? Virou tudo um monte de robozinho, né? Se comportando da mesma maneira, pessoas totalmente sem personalidade, né? Pois é. A gente sabe que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu temperamento ali, né? E aí ele deve
de acordo ali com seu temperamento, com as suas dificuldades, sempre buscar a Deus para melhorar, né? Mas hoje você não vê isso, hoje você vê o quê? Sempre uma desculpa para aceitar o seu pior lado, vamos dizer assim. Exato, é o que é exaltado, né? E, infelizmente, Hollywood, a TV e a universidade são, assim, hoje o que estabelecem esse padrão de rebelião contra Deus. Você vê, Amanda, há filósofos satanistas que são ensinados, né, hoje nas universidades. Há filósofos que eram pedófilos e ele pegava a sua imoralidade, a sua depravação e colocava na sua filosofia. São esses filósofos que são enaltecidos, são ensinados em nossas universidades. Imagina o Michel de Foucault, um homem depravado como aquele, uma mente doentia como aquela. E essas pessoas são instrumentos realmente do diabo para trazer toda essa confusão. Outro dia, e aí eu estou partindo do lado negativo para levar para o lado agora terapêutico, para o lado, vamos dizer assim, daquilo que a igreja deve ser. Né? Tem uma proposta de cura para esse mundo. Tá certo? Então a gente inicialmente está tratando de alguns aspectos assim, bastante negativos. Né? Mas é uma realidade, você não pode esconder, né? Atrás de um muro e achando que você não vai ter uma realidade ao seu redor. Você precisa entender que é algo real. Os nossos jovens estão se perdendo nas drogas. Os nossos jovens estão cada vez mais em decadência moral. Tá certo? Outro dia eu estava dizendo para minha esposa, eu nunca vi um negócio aquele, até hoje eu tenho aquilo na minha mente, já pedi a Deus até para tirar. Vinha um jovem, que eu entendo que é um rapaz, ele alto, né, moreno, o cabelo dele imenso assim, na vertical, com duas argolas imensas penduradas em cada orelha, de batom nos lábios, de vestido, usando coturno. Meu Deus do céu. Quer dizer, na minha época, todo mundo procurava as mocinhas e os rapazes, era tudo ter uma roupa, né, para você ficar bem aparentado, porque você tinha aquelas festinhas, né, amigos, enfim. E você queria dançar, você tinha aquelas suas paquerinhas, né, então você queria estar ali bem vestido, né, bem apresentado. As meninas também, tá certo? Então havia pelo menos um louvor, vamos assim dizer. Havia uma cultura da busca ainda, o que restava do belo, tá certo? Daquilo que era ordenado, daquilo que era normal. O que nós vemos hoje? Nós vemos algo realmente das trevas, diabólico. É uma juventude que ela faz questão de se mutilar. Orelhas, narizes, testas, bocas, se riscam, fazem questão de serem assim, uma imagem bizarra. Misericórdia. Então, veja, a normalização da desordem. Isso, Amanda, perfeito. Isso mesmo. Então, Amanda, se a gente buscar agora o nosso catecismo, né, aqui da igreja, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é o número, acho que é 751, deixa eu ver se ele é mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou dizer agora mesmo o que é que a gente precisa, o que é que a igreja precisa, né? Está no catecismo. Faz o. As folhas estão. Assim, é porque eu estou com algumas coisas na mão, aí estou meio. Não. Mas assim, é o 761, né? O parágrafo 761, estou com o catecismo aqui, 761. No 761 diz assim:
Entre outras coisas, né, tem essa frase que eu acho ela assim modular. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Só há uma solução, é a igreja, não tem jeito, tá certo? E aí, Amanda, uma vez que a gente tratou, né, acerca essa rebelião cada vez maior contra o Criador. Veja, uma vez que você nega quem você é, Amanda, uma vez que você não aceita quem você, na verdade, está se rebelando contra quem? Não é só contra você, contra o seu corpo, mas é o Criador. Isso é óbvio. Quando você não quer uma vida ordenada aos mandamentos, né, a uma busca de cultivo das virtudes, você pode ter certeza que será arrastado pelas paixões mais vis. E veja, essas histórias de coletivos que eu vejo por aí. Outro dia eu vi um testemunho de uma mãe mostrando o perigo do que é o coletivo. Aí você vê uma jovenzinha tão bonitinha, se tornou em algo irreconhecível. Por conta de história de coletivos. Eu disse, no lugar dela estar um grupo jovem da igreja, né, talvez com outras pessoas. Então é preciso a gente se incomodar com isso. É preciso também deixar assim, Amanda, e graças a Deus porque nós temos uma rádio como a sua, essa excelente iniciativa, né, para que possa mostrar quanta beleza, quanta ordem, quanta virtude, sabe, nós temos na Igreja Católica. E não só isso, sabe, Amanda? Aí vocês, Ranieri, e o que a gente pode fazer? Sabe o que a gente pode fazer, Amanda? Através da própria Sagrada Escritura, não é? Olhar para alguns jovens que estão com as suas vidas ali registradas, né, na Bíblia Sagrada. Porque a gente perdeu esses modelos de virtude. Não é? Quer dizer, quando você tinha grandes pensadores negros no Brasil, poetas, geógrafos, historiadores, grandes nomes dessa uma das raças que está dentro da nossa genética como brasileiro, né? No lugar desses homens serem exaltados como heróis, quem é exaltado como herói é um bandido, um estuprador, né? Quer dizer, assim, uma mudança total. Lá na Bíblia também a gente vai dizer, lá em Isaías, no capítulo 5, verso 20, diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Quer dizer, essa inversão mesmo que a gente vê. Não é? Quer dizer, enquanto você tem modelos que honraram a academia brasileira, né? Eu falo assim, do ponto de vista acadêmico, científico, né? Das belas artes, aí, na verdade, essas pessoas não servem. O que servem é alguém com a vida de bandidagem, tá certo? Quando a gente tem jovens, tanto jovens na igreja, né? Santos, mas eles já não são mais esses elementos que sinalizam para as virtudes, que apontam para Deus, para uma vida virtuosa. Hoje, os modelos são outros. Né? São raps, são pessoas aí que você vai num baile funk desse, né? Eu nunca fui, eu estou falando assim. Imagina a tragédia que é aquilo ali. Né? Quer dizer, ali é um inferno aquela situação. A visão de pessoas que já foram e conversaram comigo e disseram é uma coisa realmente assim demoníaca. Não existe nada ali de cultura. O que existe ali são as mais vis paixões e a imoralidade correndo solta. Não é? Mas aí, Amanda, eu gostaria de voltar para agora para algumas personagens da Bíblia que nos apontam que há uma possibilidade, tá certo? E olha que eu não quero, ainda nem cheguei em Carlos Acutis, né? Quer dizer,
Né? Mas vamos ver algumas personagens bíblicas. A primeira que eu queria mencionar, Amanda, como alguém que pode servir de modelo para os nossos jovens, e a sua vida não foi nada fácil, sabe quem é? José do Egito. Então, José, você sabe que era um dos filhos de Jacó. Sim. Né? José ele foi vendido, Amanda, como escravo. Por quem? Pelos seus próprios irmãos. Ele sofreu demais, ele passou por situações que, assim, qualquer outro talvez desistisse ou mesmo deixasse de acreditar que Deus poderia mudar a sua história. José alcançou um grau de reconhecimento, de inserção dentro da sociedade egípcia, a ponto de ser um administrador, um gerente da casa e um oficial egípcio. E por ser um rapaz virtuoso, né, belo, mas um rapaz casto, e a mulher do seu patrão queria ali ter relações com ele, vivia tentando atraí-lo. Como ele não cedia por obediência a Deus e ao seu Estado, ele foi traído no sentido de que aquilo que ele expressou como verdade não foi aceito, mas a mentira daquela mulher o levou para onde? Para a prisão, tá certo? E aí a história todos já conhecem, né? A questão dos sonhos, né? E ainda uma das pessoas que sonhou, né? Que eram lá do staff, vamos dizer assim, dos cozinheiros lá do faraó, mesmo prometendo, José só não esqueça de mim, né? Ele conseguiu revelar, ele tem esse dom, né? De revelar e interpretar sonhos, ainda assim a pessoa foi lá, conseguiu recuperar o seu status dentro da corte, vamos dizer assim, do faraó, mas esqueceu de Jacó, de José. Né? O que eu acho mais significativo nessa história de José, que não dá para a gente ficar falando todos os detalhes, né? Basta cada um buscar lá em sua Bíblia, né? A partir do capítulo 37 de Gênesis, a história de José. Mas José, ele se tornou depois governador do Egito. José chegou a reconhecer que de um mal, né? Ou de um aparente mal, Deus tirou um bem muito maior. José venceu, apesar de todas as dificuldades. Me parece que hoje as pessoas não querem, os jovens não querem mais ter dificuldade, Amanda. Quer viver uma vida de conforto, sem muito esforço, é muita reclamação, não quer ter, não quer acordar muito cedo, né? Não querem ter tantos compromissos, não querem mais aceitar uma relação mais estável. Você vê sempre com um, com o outro, você com as pessoas. Rapaz, se eu for brincar, eu disse, rapaz, nos anos que eu lhe conheço, meu filho, ele já tem mais de 30 anos, quantas namoradas você tem? Eles, eu nem sei mais. Pois é, né? Quer dizer assim, tem compromisso com nada, isso, olha, a vida está passando. Você já passou dos 30. Logo mais você vai chegar aos 40 e você sequer casou, teve filhos, né? Quer dizer, você está com a vida toda bagunçada. Porque um momento você vai se cansar dessa situação. Né? Mas ele é um exemplo, né? E uma vez eu até comentei com ele sobre exatamente esse modelo de José. Ele disse, olha, as dificuldades existem, mas elas estão aí para serem superadas. A Bíblia diz que Deus não nos deu nenhum tipo de desconforto, tentação, dificuldades, sem que Ele também nos providenciasse a forma de superar. Não é? Deus não nos abandonou, Ele está sempre conosco. Agora, as dificuldades existem. A história de José mostra isso. E José chegou a ser governador do Egito e abençoou toda a sua casa por conta disso. Né? Mas ele sofreu muito, tá certo? Mas ele buscou a Deus. Era um jovem temente a Deus. Outro jovem também, Amanda, que a gente pode refletir sobre ele um pouco, é sobre o profeta Samuel. Né? Se a gente for ver a história dele, né? A sua mãe Ana
era a segunda esposa do seu pai, né? Seu pai tinha 2 esposas. E lá já no primeiro capítulo do livro, do primeiro livro de Samuel, a gente vai vendo isso. Ana vivia clamando a Deus, pedindo a Deus a oportunidade de ter um filho. E hoje o que nós estamos vendo? Veja, o exemplo de Ana e de José. Por um lado, você vê jovens, como eu vi recentemente na Argentina, uma coisa horrível, meu Deus. Eu nunca vi uma coisa tão medonha, né, no sentido realmente estrito da palavra. Vibrando por poderem cometer o assassinato dos seus próprios bebês, dos seus próprios filhos. Que coisa louca, meu Deus. Não é? Enquanto que a maternidade é uma bênção de Deus. Você está gerando vida ali. Mas não. Para ela, simplesmente é uma noite de prazer que vai gerar um filho, então ele é indesejado. E aí eu tenho aquele discurso, né? Desculpa a expressão forte, né? Discurso idiota. Meu corpo, minhas regras. Aí e como é que fica o corpo e as regras, né, da criança? Está dentro de você, né? Ela também tem um corpo, né? Então precisa. Mas não, a gente vê cada vez mais crescendo essa maldade. O que eu gosto sempre de retratar, não porque seja algo meio original, isso eu li em algum lugar e fiquei com essa ideia. É o novo culto a Moloque, tá certo? Mas veja, Ana, eu poderia dar vários exemplos, mas vamos ver Ana. Ana desejou ter um filho e ela teve Samuel. E ela consagrou Samuel logo cedo a Deus. E Samuel chegou como chegou, né? Uma das vezes, né, na história de Samuel, quando Deus o chama, e ele, deixa eu ver aqui, eu gosto de ler porque fica mais claro para a gente, né? Não é nada que eu possa ter assim, mas eu anotei aqui, Samuel, quando ele é chamado, então veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes. Samuel, Samuel, respondeu o menino, né? Que vosso servo escuta. Falai, respondeu o menino, que vosso servo escuta. E Samuel chegou a ser um profeta tão importante em Israel que ele, pelo menos, ele pôde consagrar, ungir 2 reis de Israel. O primeiro rei, Saul, e o segundo rei, Davi. E eu poderia até tratar também acerca de Davi. Mas para não dizer que, né, eu estou tratando só de homens, tem outro exemplo maravilhoso de uma jovem maravilhosa na Bíblia, que serve também como modelo, que serve como sendo algo que eu quero tratar assim, terapêutico, né? Não adianta a gente ter um discurso também legalista, sabe, Amanda? Preto no branco, né? Céu e inferno, ou crer ou não crer, não é assim também, tá certo? A gente precisa ver que analisar as coisas na perspectiva de doença. A gente está convivendo numa sociedade doente, desordenada, incapacitada até de refletir. E isso tem um livro que eu cito, não tem nada a ver muito com o nosso... eu não quero analisar na perspectiva sociológica, pedagógica, enfim, não é esse, mas tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. Esse livro é extraordinário, porque ele mostra os documentos, inclusive da própria ONU, com todo o planejamento que você chama reengenharia social, não foi isso que você falou agora há pouco? Isso. Essa reengenharia social. Nós vamos já ver isso muito antes, ou seja, e essa construção dessa reengenharia mesmo, ou seja, não interessa mais à academia fazer pensadores, mas seres politicamente corretos. Tá certo? Então, essa é a situação. Se diga, Amanda. Se forma... Como é que eu posso dizer? Soldadinhos, né?
soldadinhos da pauta anticristã, né? Isso. Usando um termo mais forte, se formam pequenas legiões, né? E isso. é uma situação, assim, muito triste. E usa dessa questão, assim, da questão da novilíngua ali, você tem que ser livre, sabe? Você é livre para você amar quem você quiser, né? Isso. Essa coisa toda. E é o que é uma grande mentira, né? A gente pode citar o Santo Agostinho, que ele falava assim, ó, ama e faz o que quiseres, né? Porque quem ama Deus, ela pode fazer o que ela quiser. Porque uma alma que ama Deus, né? Esse Ela mesmo amor ensina a jamais fazer algo que lhe desagrade, né? Isso, perfeito. E a outra questão é da libido dominante. Tem um livro que eu acho que descreve muito aonde a gente está, que é do E. Michael Jones, e ele usa esse termo também do Santo Agostinho, né? Que Santo Agostinho falava, um homem que ele é escravo de suas paixões, né? Ele pode ser um rei que ele vai ser mais escravo do que o escravo dele, né? Que o escravo ali, se ele não é dominado pelas suas paixões, ele é escravo no mundo material, né? Mas a alma dele ali não é escrava. E acho que essa questão de hoje, eu acho que é principalmente aqui, né? Aquilo que eu falei, a perda da identidade. Quando você coloca que desde menino, desde criança, não tem sexo. Isso aí ele escolhe depois. Então, isso aí você já tira a identidade. Então, você cria uma criança. Outro dia eu vi uma coisa no Instagram que eu fiquei horrorizada. Uma mulher falando que é mãe de criança trans e achando aquilo lindo. A criança tem 6 anos. Para mim, essa mulher tinha que ser presa, porque o que ela está fazendo é uma tortura psicológica, que nós vamos ver os frutos lá na frente, né? Se você pegar dados dos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 40% dos transexuais cometem suicídio. Eles tiram a própria vida. E é uma taxa muito alta, né? Se você comparar, por exemplo, com a comunidade negra, assim, que é a menos 4%, né? Então, olha que diferença que faz. Então, acho que quando você tira a identidade da pessoa, né, e começa isso justamente por anular uma questão de ordem natural, não, você não é homem, não, você não é mulher, você é aquilo que você quiser. Então, essa criança, ela vai crescer sem limite algum, né, porque homem e mulher, você tira ali o sentido da dignidade, né? Porque homem e mulher, eles são iguais em questão de dignidade, né? Isso e apenas, né? Então, quando você tira a oportunidade da criança de crescer com dignidade, né? Enquanto mulher, enquanto homem, você vai ver, por exemplo, chega na adolescência meninos totalmente depressivos que ficam procurando essas porcariadas para tentar se satisfazer, né? Que é uma coisa momentânea. Então, eu vou usar uma droga aqui que vai me deixar alegre nesse momento, e aí depois cai na depressão de novo, eu vou beber até cair, eu vou transar com quantos caras eu quiser, porque eu sou livre. Eu sou livre. Então, essas crianças, esses jovens, né, que eu acho que eles são mais vítimas do que tudo, eles ficam tentando buscar um vazio que está neles ali, que foi colocado neles, para levá-los ao precipício, né? Isso. Então, sempre fica procurando alguma coisa para tentar se encontrar. Então, você vê muita gente falando, ainda não me encontrei, não sei ainda quem eu sou, aquela coisa toda. E enquanto essa pessoa está aí nessa busca, nessa viagem de descobrimento, que na verdade é uma viagem totalmente assassina, rumo para o inferno, né? Essa pessoa vai se condenando ali, né? Porque, ela vai se maltratando acima de tudo, né?
E aí entra essa questão de pessoas totalmente depressivas. É uma geração que eu chamo de geração tarja preta, Ranieri. Meninos com 20 anos, 18 anos, já são viciados em remédios de tarja preta, sabe? Isso é extremamente preocupante, né? Meninos de 13, 14 anos, você vê notícias e mais notícias aí, cada vez mais se mutilando, se cortando, né? E por que essas crianças, por que essas pessoas se mutilam? Que para quem tá ouvindo fala assim, eles são mimados, são loucos e tal, não sei o quê. Sim, eles foram criados num mundo muito, né, que deixava eles fazerem o que quiser. Mas sabe por que eles se cortam? Porque eles estão tentando sentir alguma coisa. Sabe? Porque quem se corta é uma pessoa que ela, assim, ela não tá sentindo nada por dentro. Então ela provoca dor para ela tentar falar assim, gente, eu tô viva, eu preciso sentir alguma coisa. Então ela acaba se provocando uma dor para poder sentir algo, porque ela tá totalmente vazia por dentro. Sim. Né? Por quê? Porque ao invés de ela ainda não percebeu, e muitas vezes a maioria acaba infelizmente não percebendo, que aquele vazio ali que ela está sentindo falta é justamente Deus. Que ninguém vai preencher a vida dela, não é droga, não é trabalho, não é cachorro, sabe? Não é jogo, né? Não é uma posição, uma bolsa, uma coisa, um bem material, número de seguidores na internet, quantas curtidas tem a sua foto mostrando todo o seu corpo. Não é isso que vai te preencher. Isso são coisas que que fazem o jovem acreditar que é aquilo ali que ele precisa. Né? E afasta ele daquilo que ele realmente precisa, daquilo que realmente vai preencher aquele vazio, né, Ranieri? Que é justamente Deus. Então você vê hoje uma geração totalmente desordenada, psicologicamente, sabe? Fisicamente também, e pessoas, você vê hoje uma coisa que, assim, eu cada vez mais eu tô ficando preocupada, Raniane, com essa intervenção cirúrgica. As pessoas estão se deformando, os jovens estão se deformando. Outro dia eu vi uma menina que ela fez um procedimento cirúrgico. A menina, assim, ela fez tanta coisa na cara dela que ela parecia uma mulher de 40 anos e não uma menina de 20. Fica parecendo Coringa, né? Sim, a pessoa assim, ela tá. E realmente aquilo. E você pega, você pode. Moloch, certíssimo. A questão também Baphomet, né? Que é aquela coisa transexual ali, né? Seios, pênis, em um só corpo. É uma coisa totalmente demoníaca, gente. Totalmente demoníaca. E foge totalmente. Sim. Foge totalmente. Aí você pode falar assim, mas vocês estão falando. Quem pode estar ouvindo a gente falando assim, mas vocês estão falando isso porque vocês são religiosos e tal, graças a Deus, mas também é questão de ordem natural. Gente, isso é contra a natureza. Contra a natureza. Né? E tudo que é contra a natureza não dá certo. Né? Tudo que é artificial para a natureza. Gente, chega um período que por mais que a mulher, assim, ela não tenha filhos, ela tem instinto maternal. A mulher tem instinto maternal, isso é dela, ela nasce com ela. Hoje, Raniero, o que eu vejo são jovens que foram ensinadas de que elas não deveriam ter filhos, que elas deveriam crescer na carreira, e aí, quando o instinto maternal bate, o que elas fazem? Compra um cachorro e trata igual um neném. Sim. Pois é. Outro dia eu vi até pai de planta, você acredita? Não, aí já é demais. Vi. Eu não acreditei também na hora que eu vi, não. Falei, pai de planta. Pessoa criando planta, falando, eu sou pai de planta. Veja, tudo isso aí, Amada, são sintomas dessa rebelião que nós hoje presenciamos tristemente na nossa sociedade e principalmente no bem mais precioso da sociedade, que são os jovens, nossas crianças, os nossos jovens,
A gente poderia passar aqui horas falando sobre coisas horríveis, né? Indivíduo nu andando com criança em museu e aquilo é arte. Tá certo? Tem coisa assim que eu tenho vergonha até de mencionar para não pecar, para não tornar minha indignação até mesmo em ira. E aí, Amanda, voltando para assim, já que nós falamos sobre tudo isso, aí eu estou apontando algumas personagens bíblicas que servem como modelo. Partindo também daquela experiência, daquele fato terrível, né? Mais de uma centena de jovens foram assassinados ali naquela boate. Mas veja a quem eles estavam ali prestando um culto. Aquele hedonismo ali teve um preço terrível. As músicas cantadas terminaram sendo, de fato, assim, realizadas. A letra da música terminou sendo realizada. Eles foram dançar realmente com o demônio. Né? Quer dizer, mas quantos pais pararam para ensinar seus filhos acerca de personagens, jovens bíblicos, como a gente acabou de falar, José do Egito, né, o próprio Samuel, que é uma criança que foi consagrada à mãe, desde cedo, desde pequenininho, e ele ungiu, inclusive, 2 reis de Israel, tem uma autoridade imensa. Veja a história belíssima de Esther. Né? Se você puder, se as pessoas puderem, vão ler acerca de Esther. Principalmente depois daquele período que Israel passou aquele cativeiro na Babilônia, 70 anos, depois entrou em outro império, né? Como cativo, foi o Persa. E o que eu acho interessantíssimo na história de Esther, que era uma jovenzinha, ela era órfã, vejam, uma jovenzinha, vamos dizer assim, órfã, dentro de uma situação, de um contexto histórico, em que uma nação, um império, estava subjugando o seu povo, tá certo? Mas ela não, assim, e a história dela é tão bonita que essa jovenzinha, apesar de todas as dificuldades, ela se tornou rainha da Pérsia. O que eu acho mais interessante, sabe o que é? E você falou agora há pouco sobre essas intervenções cirúrgicas, e eu aqui lendo, né, Esther. A Bíblia registra, lá no capítulo 2, a partir do verso 7, diz que a moça Esther, né, era de belo porte e agradável de aspecto. Belo porte e agradável de aspecto, né? Quer dizer, a própria natureza feminina é bonita, né? Eu vejo minhas filhas, acho elas lindas, né? As suas amiguinhas, aquele jeito de falar da menina, sabe? A meiguice, a inocência, a necessidade que se tem de proteção, de segurar na sua mão, de sentir, né, que ela está sendo protegida. Isso é muito bonito. Né? Quer dizer, e a gente está percebendo uma geração de jovens, de moças, que estão aí destruindo, matando seus filhos, não querendo ter filhos, querendo ser mãe de pets. Não. Tem um casal que nós conhecemos, e, olha, eu tenho vergonha alheia ali naquilo. Tem aniversário para um cachorro, pelo amor de Deus. Tem outro que ele gasta, pelo menos, e aqui eu não estou querendo tratar acerca de uma ação nociva, de maltrato aos animais. Eu estou falando da bestialidade do ser humano, uma idiotice. No lugar da pessoa adotar uma criança, o indivíduo, ele prefere ter um cachorro. Ele gasta R$3.000 com esse cachorro, mas ele mesmo é incapaz de pegar esses R$3.000, ou mesmo R$300, e ir no Hospital do Câncer Infantil e ofertar todo mês esse valor. Eu digo, não, os 3.000. Se você falar com ele, olha, fulano, rapaz, tem uma campanha aqui para o Hospital do Câncer, né, das crianças com câncer. Pois eu estou muito apertado esse mês. Esse mês não dá. Veja, os valores como estão trocados, Amanda, não é? Quer dizer, você tem leis protegendo o erro da tartaruga, mas a lei do Estado hoje, né, esse grande Leviatã aí, se agigantando cada vez mais, no sentido de criar leis para matar o ser humano. Né? Já no ventre,
tá certo? Então, no lugar de você estar se deformando, você como moça aí, vai olhar o exemplo da rainha Esther, vai estudar, vai ler acerca da história da rainha Esther. Veja também, bem rapidamente, que eu não quero tomar muito tempo, mas não sei se eu ainda estou dentro do tempo ou já esgotou. Não, a gente ainda tem 1 hora, pode ficar à vontade. E aí, outro jovem que também serve como modelo, ou seja, vamos dizer assim, a gente está identificando a doença, né? A gente está também tratando sobre causas dessa doença, essa rebelião, essa desordem, essa confusão mental. E o resultado disso na vida da nossa juventude. E aqui a gente está conversando, tendo um bom papo, e nós estamos também apresentando modelos, tá certo? Olha, todas as dificuldades que a vida nos impõe, a Bíblia registra que esses jovens que eu estou apontando também passaram por elas, né? E chegaram a ser pessoas, inclusive, Esther chegou a ser rainha da Pérsia. A Bíblia também vai falar sobre Daniel, e o que assim, me impressiona, eu acho muito sintomático, porque quando aqueles jovens, né, Daniel e os seus 3 companheiros lá foram levados para a corte, né, do rei da Babilônia, eles tinham que ter sangue nobre, né, ou ser de família real. E é interessante que, apesar de todos os desafios de estar ali, também sendo, de certa forma, subjugado por outro povo, né, as enormes tentações daquele ambiente, as provações. E aí, por conta disso, Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, tá certo? Ele não negou o seu Senhor. E o que eu acho interessante Amanda, o fato de que Daniel tem algo aqui sobre ele que a Bíblia deixa tão claro que eu acho que serve para nós como exemplos, né? Veja, todos aqueles prazeres que Nabucodonosor estava oferecendo ali a Daniel, né? Todos aqueles banquetes que eram oferecidos ali a Daniel, ele tomou, a Bíblia diz, lá no versículo 8, capítulo 1 de Daniel, diz que ele tomou uma resolução de não se contaminar com os alimentos do rei e com seu vinho. Tá certo? Então, esses prazeres, o jovem nem precisa ter coragem. João vai escrever, lá na sua primeira epístola, ele tem uma frase muito interessante para poder voltar aqui para Daniel, eu estou apenas reforçando, né, o nosso discurso aqui, quando ele diz que, jovens, eu vos escrevi, lá no capítulo 2, a sua primeira epístola, né, a primeira carta dele. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Eu acho isso, rapaz, esses versículos assim deviam ser gravados, né? Colocados nas paredes dos quartos dos jovens. Né? Veja, vocês são fortes. Vocês já venceram através da cruz de Cristo, né? Do modelo, de uma vida virtuosa, de uma vida ordenada a Deus, uma vida sacramental. Você já vence o maligno. Né? E aí o que acontece é que Daniel não nega a Deus. É jogado na cova dos leões e Deus ainda assim o livra. Né? Eu podia até citar os outros demais jovens. Tá certo? E aí você tem, por fim, uma outra mulher na Bíblia, essa a gente não poderia deixar de passar também como modelo, né? Uma jovenzinha, a Virgem Maria. Uma jovenzinha. Ela diz um sim a Deus. Ela permite que Deus seja seu esposo. E no seu ventre, ela gera o nosso Salvador. Ela gera o próprio Deus, o homem Deus, Jesus Cristo, não é? O verbo encarnado de Deus. Então,
Eram jovens simples, mas a história nos deixa agora registrada nos evangelhos a sua importância, assim como Eva disse não, agora a nova Eva disse sim, né? Disse um dos pais da igreja. E aí a gente poderia passar aqui algumas outras, Timóteo também, desculpe, Amanda. Então, outros jovens que eu gostaria também de tratar, não, mas há alguns outros santos que me saltam os olhos pela sua obediência, tá certo? Um deles é São Domingos Sávio, né? E ele diz que antes, veja, um garotinho, tem uma frase que é muito ressaltada, né, na vida dele. Antes morrer do que pecar. Já pensou? Esse jovenzinho que nasceu lá em Turim, lá na Itália, né, um dos filhos de São João Bosco, né, vamos dizer assim. Sim. Quer dizer, ter essa firme resolução, assim como Daniel, como nós acabamos de ver, antes morrer do que pecar. Se a gente colocasse isso como princípio em nossas vidas, se os jovens colocassem isso em princípio, como princípio em suas vidas, né? Antes morrer do que pecar. Perderam-se, né, Ranieri, o referencial de exemplo, pessoas que realmente servem como exemplos, né? Hoje a pessoa acha que ser exemplo é uma mulher que se orgulha de mostrar a bunda. Olha que coisa. Eu sou uma mulher, desculpa a palavra. Eu sou uma mulher. Ouvintes também, desculpa a palavra que eu vou falar, mas eu estou citando a palavra dessas mulheres. Eu sou uma mulher muito foda. Porque a sociedade tem medo da mulher que mostra a bunda. Não, gente, a sociedade não tem medo da mulher que mostra a bunda. A sociedade quer isso. A sociedade tem medo de pessoas como Santa Luzia, né, Ranieri? Que deu a própria vida ali. A sociedade tem medo dos mártires. Né? Porque o sangue dos mártires é a semente é a semente dos novos cristãos. É disso que a sociedade tem medo. Então, perdeu isso do que é realmente um bom exemplo, né? Hoje é um homem assim, se inspirando em cara assim, terrível, que não passa valor nenhum, que só fala porcaria, e cada, sabe, atrocidade, e quer ser igual a essa pessoa, e as mulheres, sabe, que tá a mesma coisa, que querem se vestir igual. O padre Paulo Ricardo fala até uma coisa, assim, antigamente as prostitutas de antigamente se vestiam mais decente que as moças de hoje. Pois é. É verdade. Pois é. Quer dizer, é uma coisa. Veja, e falando de moças, um exemplo agora que salta aos olhos também, né, para a gente não deixar de mencionar. Santa Teresinha do Menino Jesus, 15 anos de idade. Ela esteve diante do Papa Leão XIII, do grande Papa Leão XIII. É um dos papas que eu mais amo. Eu tenho um livro aqui que tem suas encíclicas, né, documentos de Leão XIII. Olha, eu fico maravilhado, eu bebo demais na leitura dos documentos do Papa Leão XIII. Santa Teresinha foi diante do Papa, pediu autorização aos 15 anos de idade para poder entrar no Carmelo. Que maravilha, meu Deus. Não é? Que exemplo para a nossa juventude, para nossas mocinhas. Ela se tornou uma santa da igreja e doutora. Não só santa, não é? Mas ela doutora. A igreja fez também mestra. A igreja também tornou ela, o que ela escreveu, como sendo algo que serve também para a nossa edificação, o nosso crescimento, a nossa compreensão, não é? Acerca das maravilhas dos mistérios de Deus. E ela é um exemplo excelente também, porque você vê que ela também, isso eu estou citando a própria, o que ela me fala, ela era mimada também, né? Quando criança, ela era mimadinha, mas
Aos 15 anos, essa menina, ela já tinha alcançado a 7ª morada. Exato. Né? Isso mesmo, Amanda. Então, assim, eu acho que mesmo com essa situação que nós estamos a viver, a assistir, eu acho que hoje, assim, os movimentos jovens, né, na igreja, eu acho que a gente precisa direcionar muito no lugar de estar fazendo shows e movimentos, tentando imitar o mundo, né, com ar de sacralidade, e para tentar atrair os jovens. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa fazer aquilo que Nossa Senhora de Fátima ensinou aos 3 pastorinhos. Ela pediu a 3 crianças que se rezasse o rosário. Das 6 aparições, eu sempre gosto de dizer isso. Nossa Senhora pediu que se rezasse o rosário. É preciso rezar. Mais do que nunca é preciso rezar. Mais do que nunca se faz necessário a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu fico feliz porque tem editoras católicas hoje, né? Assim, na verdade, são iniciativas de pessoas, porque já que as grandes editoras católicas não produzem praticamente nada mais de boa a nível de doutrina, edificação, mística, então você tem alguns outros, como a Magnificar, você tem a Cultor de Livros, você tem a Caritatem, você tem Edições Cristo Rei, você tem a Santa Maria. Rapaz, a própria editora Permanência, o Centro Dom Bosco, publicações maravilhosas. Você, assim, tem tanta coisa. Eu não paro de comprar, sabe o que? São esses devocionários. O último que chegou na minha mão, estou maravilhado com ele, fazendo agora minhas orações diárias, é esse Escudo Admirável. Quer dizer, estão se resgatando. Vamos rezar mais. Não adianta ter só um discurso, olha, não adianta fazer um tipo, uma festinha para atrair jovens e assim, a gente... Não, chama as pessoas para rezar. Nossa Senhora convocou aqueles 3 pastorinhos para que eles dissessem, é preciso rezar. A gente precisa rezar. Se faz mais do que necessário. Nós vimos esse exemplo. Hoje a gente tem muito assim. Se alguém falar assim, porque falta editoras e falta cursos e falta isso, está mentindo. Porque o que mais tem é isso. Isso que o Ranieri falou é uma coisa que quando a gente, né, eu já falei isso várias vezes aqui, quando a gente idealizou a Marie, a gente se preocupou muito em fazer uma programação em que nós tivéssemos muito momento de oração para que a gente não vivesse um cristianismo, um catolicismo teórico, sabe? Aquele das muitas letras e nada de fé e de prática. E a gente vê que o povo tem necessidade de oração. Infelizmente, você vê, tem muito sacerdote que usa a sua igreja como um palanque político, né? Projetos pessoais, e cada vez menos momentos de adoração ao Santíssimo, sabe, terço dos homens, que eu acho que é uma tradição lindíssima, que é uma coisa que tem que ser pensada de pai para filho, sabe, né? E aí o que acontece? Quando o Frei Gilson começou a fazer o rosário às 4 horas da manhã no YouTube, 500 mil pessoas online. Usando às 4 horas da manhã no mínimo. Chegava a bater 1 milhão em um dia. Porque o povo sente a necessidade. Isso. Né, o Ranieri? A gente sente a necessidade. Então, a gente... É importante, sim, sem dúvida, a gente conhecer a nossa história, a nossa tradição, a nossa fé, de forma... teórica, né? Vamos dizer assim, racional, mas é importante, é o que
eu sempre esqueço o nome do bispo que escreveu esse livro, A Alma de Todo Apostolado, é a união, ele fala a respeito dos apostolados, mas eu acho que isso tem que ser no indivíduo também. É a união de Marta e Maria, sabe? A contemplação e a vida ativa. Sim. Né? Eu acho que muita coisa que desordena essas crianças, esses jovens, é uma falta de vida contemplativa, uma falta de vida interior. Sim. Né? É aquele vazio que a gente estava falando. Um testemunho que eu acho muito bonito é daquele rapaz, tentando lembrar o nome dele, que ele tem até uma editora, Imaculada. Anderson Reis, não é? Ele tem um testemunho muito bonito, tá certo? Muito impactante aquele jovem, tá certo? Então, assim, Amanda, a gente poderia passar aqui a noite citando exemplos, né? E até próximo de nós, citando você, veja, você está contribuindo com aquilo que Deus lhe chamou a servir, com essa rádio, que alcance, veja o alcance que pode ter, não é? Quantas pessoas talvez não parem e venham a refletir acerca daquilo que nós estamos aqui conversando, debatendo, trocando ideias, não é? Quantos jovens não vão se interessar por saber, o rei Davi, né, aquele jovenzinho, franzinho, e depois se tornou rei de Israel, conseguiu vencer um gigante, né? Golias, Daniel, que não se deixou ser atraído, tentado, né? Não sucumbiu diante dos prazeres ali pagão, mas se manteve firme na obediência a Deus, e quando foi provado, Deus o livrou, não é? Lá na cova dos leões. Quer dizer, você vê com 15 anos de idade, tem jovens hoje com 30 anos, é assim, você pergunta, o que você... E aí, filho, foi o que você fez? Eu não sei, eu ainda estou meio confuso. 30 anos de idade, você está confuso. Com 30 anos eu tinha 3 filhos, rapaz. Você não Porque sabe. se criou essa coisa de que, assim, para você ser realizado, você tem que ter o celular da última geração, o melhor carro, você tem que viajar todo ano para Disney, né? E você tem que ter um emprego super, e, sabe, aquele emprego ganhar muito e tal, e não sei o quê. E a outra coisa, tem que ter um diploma. Pois é. Né? Não que nós estamos falando aqui que vocês não têm que estudar, não, viu, povo? E não tem que trabalhar e nada disso. Vocês têm que sim. Só que vocês estão fazendo essas coisas, o problema é o individualismo, né, Ranier? Pois é. É outro mal também da modernidade, né? Exatamente. É tudo eu. Eu fico vendo. Outro dia eu vi uma pessoa que eu fiquei muito triste, assim, eu vi um discurso de uma pessoa que se dizia católica na internet, porque eu consegui isso, eu fiz aquilo, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Hora nenhuma no discurso da pessoa tinha Deus. Porque devia ter falado assim, porque graças a Deus eu consegui isso, graças a Deus aconteceu isso. Então tá muito no eu, é meu, eu e nada dele, ele, né? Então, assim, a gente vive num mundo muito individualista, que ninguém quer ajudar ninguém se não tiver nada em troca, né? Rapaz, assim, pessoas com 30 anos de idade, ou até mais, como presidentes dessas organizações universitárias, caramba, você nunca terminou um curso universitário, né? Quer dizer, ainda não trabalha, né? E isso me lembra São Bento, né, de Lúcia, quando ele tem aquela frase, né, aquele mote, né? Ora et labora, reza e trabalha, né? É preciso rezar, mas também é preciso trabalhar. Paulo diz, inclusive, que, olha, aquele que não trabalha não coma. Na verdade, tem um provérbio que diz lá na Bíblia assim, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Eu vejo, assim, a juventude também parece com medo de trabalhar. Tem, assim, eu sempre procurei incentivar meus filhos, e olha, trabalho, não tenha medo do trabalho, não. O trabalho, ele traz dignidade, né? Quem criou o trabalho foi Deus, né? Você precisa, com o suor do seu rosto, trazer o alimento, o sustento para você e para sua casa, tá certo? O trabalho é muito importante. Então, assim, Amanda, eu creio que
espero que nós tenhamos conseguido, pelo menos, mesmo a despeito, inicialmente, mostrando toda essa rebelião, né, que nós vimos contra Deus, essas ideias erradas. O demônio não existe. Olha, rapaz, falar nisso, e voltando para Fátima, eu já tentando concluir, porque se deixar eu vou falando a noite toda, é assim, a Nossa Senhora mostrou, uma das visões das crianças, mostrou o quê? O inferno. Eu vejo padres hoje com medo de falar sobre o inferno, porque pode agredir as pessoas. Rapaz, Nossa Senhora não teve, assim, cerimônia. Pegou 3 garotinhos assim, meu amigo, e mostrou o inferno, o sofrimento do inferno a ele. Né? Então, assim, as almas estão indo falta de caridade, isso. Uhum. Né? Eu acho que não é nem medo, não. Isso é falta de caridade. Você sabe, os padres não alertarem. Gente, Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Pois é. Né? Falta caridade, eu acho, assim, em muitas igrejas, para falar sobre esses males. Você vê, por exemplo, acho que um dos grandes males de hoje, que é a pornografia e a masturbação. Acho que tanto menino, né, tanta gente que tá viciada, que isso afeta, assim, a vida da pessoa toda, assim, de uma forma terrível. Essa semana aí a gente tá até retransmitindo o curso do Padre Paulo Ricardo sobre os males da pornografia e da masturbação. E você não vê, muito pelo contrário, eu vejo testemunhos de gente falando assim, eu fui me confessar, falei com o padre que eu era viciada em pornografia e masturbação, ele falou que não tinha nada demais. Meu Deus do céu. Olha, por isso que é importante, a gente busca, assim, ninguém aqui tá falando que existe o sacerdote perfeito, né? Não é isso, não existe, todo mundo é pecador, mas pelo amor de Deus, tenta procurar um bom sacerdote, assiste a homilia dele, vê o que ele vai falar ali, para você se confessar, procura uma direção espiritual, isso é muito importante, a gente precisa voltar com esse costume de ter um diretor espiritual, né, Ranieri? Sim, é importantíssimo. Né? Muito importante. E realmente é isso, eu acho que o principal, o Ranieri falou aí da questão do inferno, a gente precisa se reconciliar com Deus. Não deixem de se confessar, gente, não acha que confessão... A igreja fala que o católico é obrigado a uma vez por ano, mas ele não está falando que é só uma vez por ano, acabou, chega, não precisa, né? É o mínimo, não é o máximo. Né? Pois é, assim, eu fico, rapaz, assim, eu sou maravilhado, né? Ninguém está interpretando aqui a Bíblia, nem ensinando doutrina. Isso cabe ao magistério, nós somos católicos e somos filhos da igreja. E voltando ainda para a primeira epístola de João, né, capítulo 2, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com suas concupiscências. Essa palavra que significa assim, um desejo desenfreado, né? Quando você não tem um controle, tá certo? É um pouco rebuscada aqui a linguagem da Bíblia Ave Maria, né? Mas o mundo é como esse sistema, né? Não é o mundo como a natureza, né? Com as belezas, né? Que Deus nos proporciona. Mas é o mundo como esse sistema aí, aquilo que João diz, o mundo jaz o maligno, ou seja, esse sistema, ele descansa, ele está entregue ali, né? Ao maligno. E a gente vê as ações de Satanás crescendo, tá certo? Então é preciso romper com o pecado. Porque quando você peca, você está transgredindo uma lei. Você está quebrando uma comunhão, você está errando algo, você está, assim, trazendo algo, uma doença espiritual na sua alma, né? Porque aquilo lhe afasta de Deus. Vamos buscar as virtudes, né? Vamos buscar a motivação dos grandes exemplos, não só da Bíblia, mas a igreja está cheia de exemplos aí. Nós citamos pelo menos aqui 2 jovenzinhos, né? Para nem falar em outros, nós citamos somente 2.
São Domingos Sábio, que chegou a dizer, antes morrer do que pecar, né? E Santa Teresinha, que aos 15 anos de idade sabia o que queria, ela queria, né, entrar no Carmelo, aos 15 anos de idade. Teve que pedir autorização ao Papa Leão XIII. Então, eu acho que a gente podia concluir, inclusive, com o que diz o livro de Eclesiastes, né? No capítulo 12. Nós iniciamos no Eclesiastes capítulo 12, no versículo 1. Lembra do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias que vão vir, né? Então veja como a Bíblia ela os princípios, né? Bíblicos, os conselhos bíblicos, né? Lembra-te, né? Ou seja, te ordena, conhece, cria intimidade, tem uma vida, né, de comunhão com o seu Criador nos dias da tua juventude. São os melhores dias das nossas vidas mesmo. Antes que cheguem os maus dias e que apareçam os anos dos quais dirás, não sinto prazer neles. Já pensou você, velhinho, sentado arrependido, sem nenhum prazer, né? Você não sente mais contentamento, você vai sentir vergonha, inclusive, de tudo que você fez. E ele diz, olha, em conclusão do versículo 13, tudo bem entendido, teme a Deus e observa seus preceitos. Este é o dever de todo homem. E Deus fará prestar contas em tudo que está oculto. Todo ato, seja ele bom ou mau. Ou seja, a conclusão de toda essa sabedoria, de todos os conselhos aqui, não é que nós devemos temer a Deus, não é? E nós devemos observar os seus preceitos. Porque este é o dever de todos nós. Nós devemos buscar, nossa vida deve buscar glorificar a Deus. Nós devemos resplandecer em nossas vidas, em nossos atos, em nosso testemunho, em nossas palavras, não é? A vida de Cristo, tá certo? A gente precisa ter muito isso em mente. Não adianta dizer eu sou católico, mas você precisa realmente ter uma vida coerente. Se você tem dificuldades, todos nós temos nossos pecados, os nossos atropelos, mas nós temos também um remédio na igreja. Nós temos a confissão, não é? E da confissão sincera, com o coração contrito, a alma realmente ali arrependida, Deus nos perdoa. O sacerdote está ali para fazer esse serviço que Deus ali o colocou, para nos perdoar, né? E aí a gente se purificar de todo mal e injustiça que nós cometemos. Nos voltemos para Deus. Resgatemos a vida dos santos em nossos lares. Conheçamos, sentemos em família, nós vamos sentar juntos, no lugar de estar atrás de uma tela de celular. É necessário sentar e conversar. Pais, tenham a coragem de exercer seus 3 ofícios, de sacerdote, de rei e de profeta em seus lares. Conduza suas famílias, sentem com eles, sentem com seus filhos, ensine a ele, pegue os livrinhos dos santos, incentive a cada um deles a ler, que ele se edifique, mostre os grandes feitos da nossa igreja na civilização ocidental, tá certo? Quantas maravilhas! Não deixemos que eles sejam agarrados pelas mentiras, agarrados aí pelas maldades, por essas ideologias que foram gestadas no inferno, que vêm depois desfigurar, inclusive, não é, os nossos filhos. Então, o meu apelo, Amanda, é que nós busquemos cada dia mais, né, ter desse mundo que estamos aí a viver, não é? Olhar para ele não é só no sentido de criticar, mas também a gente precisa fazer a sua parte dentro do seu próprio lar, não é? Então, se os pais não são assim, então um filho, um outro, tá certo? Eu conheço casos, né,
de um garoto só conseguir levar todo o seu testemunho, a sua obediência, né, a seus pais. E eu queria concluir, Amanda, com um exemplo magnífico. Eu me recordo de um rapaz que ele tinha algumas assim, tatuagens no corpo, né? E ele era surfista, mas muito devotado a Deus, uma pessoa muito piedosa, mas estava ali surfando, né? Então os garotos se reuniam para fumar maconha, se drogar, né? Se prostituir muitas vezes ali, né? Com as meninas e tudo mais, mas ele não entrava, não embarcava naquela. Ele diz assim, ele pertence ao nosso grupo, mas não faz as mesmas coisas, né? Ele está aqui conosco e ele tinha uma coragem, né? Ele ia mais à frente no mar, ele procurava pegar as melhores ondas. E eu me recordo uma vez ele conversando comigo, e ele disse que alguns jovens depois quiseram saber, rapaz, você é diferente, né? A gente olha para você, você é surfista assim como a gente, você está entre a gente, mas você não fuma um baseado, você tem uma vida... Aí, bom, se vocês quiserem saber, né, até então eu procurei testemunhar com minha própria vida e me parece que tem impacto. Agora, se vocês quiserem me ouvir, eu vou sentar e vou apresentar a pessoa que transformou minha vida, porque eu sou fruto de algo que ocorreu há 2.000 anos atrás. Aí ele foi apresentar o quê? O Evangelho para aqueles jovens. Muitos deles hoje estão na igreja, entendeu, Amanda? Se converteram. Mas tudo começou pelo testemunho daquele jovem. Tá certo? Então, jovem, seja testemunho no seu lar também. Não é? Procure amar seu pai. A Bíblia diz que a gente precisa, independentemente, a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe quando eles forem bonzinhos com você. Não é? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que tenhas dias felizes sobre a terra. É preciso voltar ao respeito. A gente precisa criar nossos filhos novamente tendo respeito, né? Dando o valor devido, honrando o pai e a mãe. Porque hoje o que a gente vê é uma verdadeira guerra dentro dos lares. Né? Famílias destroçadas, porque existe uma rebeldia, mas são provocadas exatamente por essa ideologia maligna que está aí no mundo. Então, Amanda, eu espero que a gente possa ter chegado pelo menos à conclusão de que a igreja é essa proposta, né? A igreja assim, esse grande hospital de almas, né? E que tem os remédios ali para curar nossas doenças, as doenças da nossa alma, as doenças do nosso tempo, do momento presente, de cada um de nós. E mais importante ainda, Deus é tão bondoso e nos ama tanto que Ele nos deu vários e vários e vários amigos que são santos. Então, gente, para de ficar acreditando em coach que tenta vender fórmula mágica de qualquer coisa, sabe? O negócio é o seguinte, procura, assim, vai estudar a vida dos santos, né? Pega um bom livro, uma boa biografia e procura conhecer o santo. Gente, acho que uma coisa que eu adoro fazer é, gente, será que tinha um santo com meu nome? Deixa eu lá. Deixa eu ver o santo do meu aniversário. Eu adoro fazer isso. Deixa eu ver se tinha um santo no meu estado. Gente, isso é tão legal que você vai descobrindo tanta história bacana, né? E eu acho que a gente também não pode esquecer de um outro que também era um jovem, assim, de idade, né? Assim, que eu acho que é um dos maiores heróis aí do país, que sem dúvida nenhuma é Dom Vital. Pois né? Pois é. Então, gente, vai procurar a vida deles. Pois é, engraçado, que eu tinha até anotado também para tratar um pouco, mas já que Jefferson já tratou sobre Dom Vital, né? Um jovem que foi sagrado bispo, né? Uma vida assim de virtudes heróicas, né? Que Deus permita que ele chegue aos altares um dia, porque é também um grande modelo, né? Então nós temos como patrono esse jovem, né? Se tornou bispo e tem virtudes heróicas, entregou a sua vida
em defesa da verdade, em defesa da nossa mãe igreja, tá certo? Então, é preciso, é mais um exemplo, é preciso que a gente conheça os santos, conheça a história, para que a gente possa mostrar, apresentar, né? Então, hoje não é você procurar dizer, rapaz, eu não tenho forças para nadar contra a corrente. Não. Mostra uma contra-revolução. O que nós temos aí é uma grande revolução, uma grande rebeldia contra Deus, contra a igreja. Não é? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma contra-revolução. E nós temos toda essa sorte, toda essa graça de termos essas testemunhas, esses exemplos, né? Para nos fortalecermos, para a gente se identificar, para a gente criar coragem, para a gente criar ânimo. E eu fico feliz, Amanda, e eu quero aqui deixar público, né? A primeira vez que nós estamos conversando, parabenizar, Deus abençoe muito esse seu apostolado, que a rádio possa alcançar muitas vidas, possa ser bênção mesmo em muitos lares. Muito obrigado por sua iniciativa, viu, Amanda? Eu que agradeço, fico muito feliz de você ter vindo aqui hoje. As portas sempre estarão abertas aí para a confraria. Eu acho que o papo foi muito bom. Indico, inclusive, uma palestra para os ouvintes do Ranieri, que tem lá no canal da Confraria Dom Vital, né? Eu estava até assistindo sobre as heresias, tá? É muito bacana. Então, corra lá, se inscreva no canal da Confraria, inclusive esse programa vai para lá depois. Ranieri, muito, muito obrigada. Deus o abençoe muito. E foi uma conversa maravilhosa. Acho que os nossos ouvintes poderão aproveitar bastante de tudo que você trouxe aqui para a gente. Eu acho que a gente pode encerrar citando São João Paulo II, né? Sim. Ele falou muito para os jovens. Sim. Ele falou, tem uma frase dele que eu gosto muito, que foi numa vigília de oração com os jovens em Madrid, em 2003. Ele fala assim: queridos jovens, ide com confiança ao encontro de Jesus. E, como os novos santos, não tenhais medo de falar dele, porque Cristo é a resposta verdadeira para todas as perguntas sobre o homem e sobre o seu destino. Eita, fantástico. Não poderíamos terminar melhor, né? Exatamente. Olha aí, perfeito. Não temas, né? É uma expressão, né? Uma frase muito recorrente, inclusive na Bíblia. Eu acho que não temas, não tenhais medo. 366 vezes, quer dizer, praticamente uma para cada dia do ano, né? Então, o Papa João Paulo II, eu acho que ele até iniciou, né, o seu pontificado dizendo, não temas, né? Não tenham medo, né? Acho que ele começou a dizer... Não tenhais medo. Isso, não tenhas medo. Perfeito, Amanda. Ótimo. Ok, Amanda. Obrigada, Ranieri. Você, ouvinte, está aí ouvindo a gente, acompanhando o nosso trabalho. Você pode colaborar com a Maria e ajudar a gente aí a permanecer no ar, nos ajudando lá no apoio coletivo. É só você acessar apoiocoletivo.com/Maria e Rádio e faça a sua contribuição. Mas, acima de tudo, reze por nós.